Salmo 121, 122 e 123. Do Salmo 120 ao Salmo 134, eles são chamados de salmos de degraus ou salmos de subida. É quando os judeus cantavam, oravam, recitavam quando estavam a caminho de Jerusalém para as festas judaicas. O Salmo 121, eles estão a caminho. O Salmo 122, eles já chegaram em Jerusalém. Salmo 121, não se sabe o autor, mas o cântico é um cântico que demonstra a confiança na proteção do Senhor, pensando nos temores noturnos, pensando nos temores da estrada. O salmista, então, olha para o alto e ele adora ao Senhor, dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? Não é do monte que virá o meu socorro. O meu socorro vem daquele que fez não só os montes, mas daquele que fez os céus e a terra. E ele fala dessa confiança nesta proteção do Senhor, nesta caminhada para Jerusalém. Ele não vai me deixar vacilar. Ele não dorme durante a noite enquanto eu estiver viajando. O Senhor está cuidando de mim. Ele vai guardar-me como uma sombra durante o dia, durante a noite. Ele vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Salmo 122, eles chegam a Jerusalém. Então, esse salmo é um salmo de Davi e eles expressam uma alegria. Imaginam a euforia. Chegando em Jerusalém, avistando o templo, e eles alegres, eufóricos, eles adoram ao Senhor pela alegria de estar na casa do Senhor. Então ele diz: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O convite é maravilhoso. Ele está dizendo assim: nós não vamos obrigados, nós não vamos com tristeza, nós não vamos apenas para fazer um ritual. Nós vamos adorar ao Senhor. Verso de número 4, todas as tribos fazem isso. As tribos adoram ao Senhor pelo privilégio de estar aqui em Jerusalém, por estar no templo. Salmo 123. Esse salmo é uma adoração convidando o povo a olhar para o Senhor, a estar atento à liderança, ao governo de Deus. Então, enquanto adoram ali no templo, a adoração dizia: olha, os nossos olhos estarão no Senhor, nas mãos do Senhor. Assim como uma serva, um servo, um funcionário está atento às ordens do seu Senhor, nós também estaremos atentos às mãos de Deus, às suas ordens, o que é que nós vamos fazer para fazer a sua vontade. Então, ele diz também: Senhor, olhe para nós. Em outras palavras, ele está dizendo: tu és o Senhor e nós somos os teus servos. E como servos, nós te pedimos, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Tu és o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Salmos 124, 125 e 126. Ainda na série chamada Salmo de Degraus, ou Salmos de Subida, quando o povo cantava, recitava enquanto ia para Jerusalém, ou quando estava em Jerusalém. Aqui, o Salmo 124 é um salmo de Davi, e ele adora ao Senhor no templo, agradecendo a Deus por todos os livramentos, especialmente os livramentos que o Senhor havia dado contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. Talvez um dos povos que mais se levantaram contra Israel. E Davi aqui está dizendo: se não fosse o Senhor do nosso lado. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: todas as vitórias que nós tivemos não foi a nossa força, não foi o nosso braço, foi o Senhor. Ele reconhece o potencial dos seus inimigos. Ele diz no verso de número 3, eles teriam nos engolido vivos,
quando a ira dele se acendeu contra nós. Mas bendito o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. Verso de número 7, nós nos identificamos muito com esse verso que ele diz: a nossa alma escapou. Quantas ciladas, quantas armadilhas os inimigos armavam contra o povo de Deus, mas o Senhor dava livramento. E nós também. Nós escapamos do laço da perdição. O Senhor nos livrou. E livramento na Bíblia fala de salvação. Nós estamos salvos, nós fomos salvos do quê? Nós fomos salvos do perigo da morte por causa do pecado. E ele atribui esta salvação ao Senhor. Salmo 125, enquanto estavam em Jerusalém, nestas festas, observando os montes, esse salmista, ele faz uma comparação. Então, nós chamamos aqui de metáfora. Salmos tem muitas metáforas, tem muitas figuras de linguagem. Então, ele olha para os montes e vê que aqueles montes estão firmes ali. Vem vento, chuva e aquele monte permanece ali inabalável. O salmista, então, fica inspirado pelo Senhor e começa a compor essa canção. Ele diz assim, quem confia no Senhor são como esses montes aí. A pessoa que confia no Senhor é como esse monte. O vento vem, a tempestade vem, mas passa e essa pessoa continua inabalável. E ele diz assim, olha, não é a mesma coisa com aquelas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor. Estas pessoas que se desviam, elas não têm essa firmeza. O ímpio não consegue permanecer, mas o justo não, o justo está alicerçado no Senhor. Então, esse salmo ele fala muito para nós, que nós possamos ser como esses montes inabaláveis. Quantos ventos têm soprado contra a nossa fé? Quantos ventos têm soprado contra o cristianismo? As ideologias, com tantas mentiras do progressismo, ideologias mentirosas sobre o aborto, sobre as drogas, e a igreja, ela tem um alicerce, o nosso alicerce é o Senhor e a sua palavra. Portanto, confiemos no Senhor e alimentemo-nos da sua palavra para que continuemos firmes como estes montes inabaláveis. Salmo 126 é um salmo lindo, maravilhoso. Ele foi composto para celebrar o retorno do cativeiro na Babilônia. Depois de 70 anos cativos, parecendo que seria o fim, quantas vezes, provavelmente, algum judeu pensava que não havia mais uma oportunidade para uma restauração. Então, quando o Senhor os trouxe de volta, eles adoraram ao Senhor, dizendo assim, olha, parece que a gente estava sonhando, não parecia ser real. A gente voltando, entrando de novo na nossa Jerusalém, por isso ele é um salmo também de degraus, porque esse momento maravilhoso de regozijo, de estar voltando para a sua terra. Então aí ele disse assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. As pessoas, elas dizem entre elas, olha, esse povo está feliz porque eles receberam muitas bênçãos de Deus. Então ele diz, Senhor, nós confiamos que foi o Senhor que nos trouxe, e nós choramos muito, mas agora estamos colhendo o resultado do nosso clamor e da nossa lágrima. E termina com esse salmo lindo, que é o verso de número 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida, tem retorno, tem colheita. Então vamos continuar semeando a preciosa semente. Salmo 127 e 128. Esses dois salmos são muito lidos e muito ensinados para família, para filhos, para pais e filhos. Esse Salmo 127, que é um salmo de Salomão, mostra o quanto a vida sem Deus é uma vida frágil. A família sem Deus está desprotegida. A vida sem Deus é uma vida vã. Ele começa dizendo, se o Senhor não edificar, se a base
esse fundamento, desse edifício que é a família, se não for o Senhor, esta família será uma família vulnerável. Então ele diz, olha, será inútil a proteção dos vigilantes, né? Será inútil levantar cedo para trabalhar, será inútil confiar no seu próprio braço. Nada disso terá êxito se o fundamento não for o Senhor. E é claro que nós falamos disso para todos os aspectos da vida, né? Para a vida profissional, para a vida conjugal, né? Para todos os outros segmentos da vida, esse salmo é maravilhoso. E ele mostra aqui que essa família alicerçada no Senhor, os filhos, eles se tornam herança do Senhor, porque vão dar continuidade naquele plano que o Senhor tem para aquela família. E o texto diz que os filhos são como flechas. Essa família que o Senhor é o alicerce, a base, os filhos, eles são como uma flecha na mão do valente. Os pais, eles direcionam os seus filhos. Os pais preparam os seus filhos para a guerra. Que salmo tão maravilhoso e tão necessário. O verso 5 diz que feliz é o homem que gera filhos. Por quê? Os filhos, para o povo judeu, eles eram considerados uma bênção muito grande, porque além de todos os outros benefícios, os filhos, eles aumentavam a proteção da casa e da cidade, especialmente filhos homens que eram preparados para a guerra. Por isso, aqui está dizendo, não serão confundidos quando os inimigos aparecerem, porque essa família gerou filhos guerreiros. É isso, que possamos fazer dos nossos filhos guerreiros para enfrentar essa guerra ideológica, esses ataques do maligno na escola, na mídia, na sociedade de forma geral. Que os nossos filhos sejam guerreiros no exército do Senhor. Salmo 128 é um salmo muito lido também para a família, porque fala do quão é maravilhoso temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Então observe que são dois fatores indispensáveis. Temer ao Senhor, não só temer, também andar nos seus caminhos. Então aí tem uma recompensa para esta pessoa que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Vai ter êxito no seu trabalho. Quantas pessoas trabalham e não vê resultado do seu trabalho, né? Parece que o salário entra num saquetel furado. Mas quantas pessoas que não têm um salário tão alto, mas têm uma vida abençoada, têm uma vida próspera, conseguem comprar um lote, construir uma casa, não é? Ter o seu próprio automóvel. E por quê? Essa pessoa, ela teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, não gasta o seu dinheiro de forma errada, e o Senhor o abençoa. A esposa, verso de número 3, ela é como uma videira, ela é a alegria da casa. Ela não é uma mulher rabugenta, ela não é uma mulher rixosa, mas ela é a alegria da família. Os filhos também são como plantas de oliveira, são riquezas, porque a oliveira, o azeite era símbolo de riqueza, e assim será abençoado. É uma garantia. Abençoado o homem que teme ao Senhor. Não uma garantia de riqueza, mas de prosperidade. Salmo 129 e 130. O Salmo 129, ele é um salmo de adoração a Deus, mostrando a confiança no Senhor quando nós somos perseguidos. A nação de Israel sempre foi muito odiada, muito perseguida. Ainda nos dias atuais, Israel continua sendo muito odiada. Os judeus são odiados. Falam-se muitas mentiras acerca do povo judeu, e isso faz com que pessoas que acreditam nessas mentiras passam a odiar judeus. Faculdades hoje espalha-se tantas mentiras sobre esse povo que alguns alunos odeiam qualquer pessoa judia. E assim como os judeus, a igreja também é odiada. Então esse salmo, ele mostra isso. Olha, quantas vezes, desde a minha mocidade, então está falando aqui, diga agora Israel, desde sempre,
desde quando era uma nação pequena, desde muito sempre, se levantaram contra nós, né? Fazendo coisas injustas, nos perseguindo, nos odiando, e mostra aí também no verso de número 3 que Jesus também seria odiado injustamente. O texto aí é um texto messiânico mostrando os açoites que Jesus levaria por falsa acusação. E o texto nos anima, porque nós confiamos que o Senhor que estava cuidando da nação de Israel na sua perseguição é o mesmo Deus que cuida de nós. Temos sido perseguidos, o mundo tem falado mentiras acerca do povo de Deus e as pessoas têm se levantado, muitas pessoas têm se levantado contra a igreja, chamando a igreja de fascista, chamando a igreja de fundamentalista, porque a igreja se opõe a esse liberalismo progressista. Então, esse salmo é animador. Lembremos, o Senhor nunca desamparou Israel. O Senhor não desamparará a sua igreja. A igreja do Senhor permanecerá de pé, mesmo diante das perseguições. Salmo 130 é um salmo lindo, que adora ao Senhor por causa do perdão dos pecados que Ele nos dá. O salmista diz, olha, eu clamo ao Senhor em momento de desespero, me sentindo nas profundezas, e o Senhor me ouve. Isso é a misericórdia do Senhor. Ele diz assim, Senhor, verso de número 3, se tu observares a iniquidade do homem, quem vai escapar? Então, mesmo nós sendo pecadores, contigo está o perdão. O Senhor nos perdoa, a sua misericórdia, ela não acaba, ela dura para sempre. Verso de número 7, o louvor anima a nação e disse, Israel, espere no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Nos homens não há misericórdia, mas no Senhor há misericórdia. Glória a Deus. Salmo 131, 132 e 133. Salmo 131, ainda nos salmos chamados de Cântico dos Degraus, que eram salmos compostos, cantados e recitados enquanto o povo ia para Jerusalém. Degraus ou subida para Jerusalém em ocasiões festivas. Salmo 131 é um salmo de Davi, e Davi está aqui demonstrando ao Senhor a sua confiança e satisfação. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Deus, eu estou satisfeito com o Senhor. Satisfação nos dá uma sensação de paz. Uma pessoa insatisfeita é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa triste. Quantas pessoas não se satisfazem com nada? Recebem uma bênção e não conseguem agradecer porque está sempre comparando o outro e o outro. Quando estamos satisfeitos, quando nós nos sentimos contentes com aquilo que o Senhor já tem nos dado, nós abrimos portas para outras bênçãos, para outros milagres. Salmo 132 é um salmo que expressa o quanto é maravilhoso honrar a Deus. Quando nós honramos ao Senhor, nós também seremos honrados. Esse salmo, ele expressa a alegria, o dia que a arca voltou para Jerusalém. A arca da aliança foi levada de volta para Jerusalém. O salmista adorou ao Senhor e ele lembra aqui como que Davi estava aflito por esse momento e aflito por ver a casa de Deus pronta e a arca do Senhor no lugar certo. Ele já tinha a sua casa, o seu palácio, mas ele dizia assim, olha, enquanto não tiver um lugar certo para a casa do Senhor, eu não vou sossegar a minha alma. Que nós possamos ter esse sentimento de Davi. Eu não quero ficar feliz, eu não quero ficar satisfeito enquanto eu não estiver na casa de Deus, na presença de Deus e fazendo a sua vontade. Não permita que a sua alma fique tranquila, longe de Deus.
não obedecendo à vontade de Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, o momento que nós nos afastamos, a alma sente. E Davi está dizendo isso: Senhor, eu não quero repousar, eu não quero dormir enquanto eu não estiver vendo a vontade do Senhor estabelecida. O Salmo também lembra, 2 Samuel capítulo 7, a promessa que Deus fez para Davi. Primeiro, que os seus descendentes governariam perpetuamente sobre Israel. E segunda promessa é que a linhagem real de Davi nunca teria fim. Como isto se cumpriu? No nascimento de Jesus. Jesus é o rei descendente de Davi que reina e reinará eternamente. E o Salmo 133 é aquele salmo que nós recitamos bastante, falando da união nos relacionamentos. É bom e é suave que os irmãos vivam em união. E Davi aqui compara que essa harmonia entre as pessoas, ela é tão preciosa como o azeite da unção que foi derramado sobre a cabeça de Arão no momento da sua unção ao sacerdócio. E aqui Davi está dizendo, olha, que sejamos unidos, porque a união, ela é essencial para essa unção de Deus sobre as nossas vidas. É claro que nós temos diferentes opiniões, divergências em algumas opiniões, mas na essência precisamos ter o mesmo propósito. O que une pessoas são pessoas que estão com o mesmo propósito. E qual é o propósito do povo de Deus? É o reino de Deus. Salmo 134 é o último salmo do Cântico dos Degraus. O salmista aqui adora ao Senhor junto aos que assistem na casa do Senhor todas as noites. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para proteger o templo durante a noite. Eram os vigias. E o salmista está dizendo aqui, em outras palavras, aqueles que trabalham no templo com reverência, com responsabilidade, eles também estão adorando a Deus através da prestação de um serviço. Então, tudo que fazemos para o Senhor no templo também é um ato de louvor. Façamos com amor, com carinho, com dedicação, com responsabilidade. Quantas pessoas fazem a obra do Senhor de uma forma tão irreverente, sem nenhuma dedicação, sem nenhuma responsabilidade, relaxadamente, mas que possamos nos dedicar, porque também é um ato de adoração. Limpar a igreja, cuidar da decoração, trabalhar em departamentos, é, pela palavra de Deus, um ato de louvor ao nosso